Então, eu acabei fazendo a psicologia e o recursos humanos realmente foi encantador para mim, até quando, com 40 anos, eu fiz um trabalho de coaching, e a gente está falando de alguns anos atrás, não posso entregar aqui, né? E eu mudei completamente de recursos humanos, fazia treinamento, trabalhei em empresas multinacionais, e aí eu fui para a área da clínica. Antes de RH. Era RH, né? Vocês sabem que teve um momento lá na instituição Lar Protegido. Sabe, eu nem falei do Lar Protegido das Américas. Nem falei. Te contar. Vocês estão vendo como eu sou tratado aqui? O Peixe, Lar Protegido das Américas, um abraço a meus amigos, minhas amigas que estão no LPA, Lar Protegido das Américas. Eu só estou aqui porque tem lá, a André está lá, a Márcia, a enfermeira Torres está lá, Excelente. Carmen, a equipe lá, o Richard, Carlos Antônio Julião, Carlos Antônio Julião. Hoje a cozinheira é a Roberta, e tem os meus chapas, que são os residentes. Eu não falo o nome, tem os meus chapas e as minhas chapas. Aqui eu ia falar... Então a gente estava falando... Aí teve um momento no Lar Protegido das Américas que eu estava precisando de um profissional de nível alto, né, para me ajudar. E aí, para quem a Luciana, minha irmã, liga para Solange. Nem me lembro. Eu sei que você não lembra. Por isso que eu estou falando. Aí a Solange falou, Márcio, eu não estou mais trabalhando lá, não vou dar o nome, claro, mas procura fulano, Beltrano, lá na Barra, que você fala que é meu amigo e tal. E eu fui absolutamente bem atendido. Me deram 3 opções de profissional, eu escolhi uma profissional, ficou 2 anos comigo, fez um excelente trabalho. Então, para vocês verem o nível, tá? Sim. Ela está falando assim, recursos humanos, mas é recursos humanos aqui em cima, ó, executivos. Eu trabalhei com isso, com altos executivos, e eu também trabalhei nessa época com a área comercial, porque... Vem de família, né? Nato. Eu sou bem comercial desde pequenininha. Tem até uma história engraçada, que quando eu tinha... Meu pai, claro que não ia deixar eu trabalhar com 15 anos de idade. Sim. E eu sempre fui muito independente e sempre quis trabalhar. E aí eu saía da escola mais cedo para ir num escritóriozinho para distribuir panfleto na rua, eu acho que eu tinha 14, 15, e um dia meu pai me pegou, eu matando aula, eu distribuí panfleto para ele, que ele parou no sinal em Copacabana, e é claro que eu fiquei uma semana de castigo. Né? Bom, a minha história já começa assim desde adolescente, e a gente se conhece desde adolescente, você sabe bem. Né? Bem, voltando então ao recursos humanos, quando eu fiz esse coaching com 40 anos, de um dia para o outro, eu resolvi mudar de vida, sair e ir para a psicologia clínica, e que não é um caminho tão fácil, porque você precisa ter especialização. Sim. E aí eu acabei fazendo 3 especializações. 3? Eu estudei Gestalt terapia, aí eu fiz constelação familiar e terapia sistêmica familiar. Eu precisava, na época, realmente estar bem preparada para poder me sentir segura. Mas você deu um salto. Você saiu da parte do comércio, né, que você trabalhou, e foi para... O comércio... Porque você não trabalhou em indústria? Eu trabalhei. Trabalhou diretamente? Eu trabalhei... Você teve diretamente eu trabalhei em vários locais. Tá. E trabalhei em multinacionais. Tá. Mas... Numa consultoria de recursos humanos, eu trabalhei também com vendas lá. Tá. Eu captava vagas para a empresa. Eu era o braço direito da dona e eu captava vagas para ela. E foi uma época muito boa na minha vida também. Até porque eu sempre quis ser independente, né? Não gosto de trabalhar, e lá eu não tinha carteira assinada.
era mais o quanto eu ganhava e recebia. Sim. Então, para mim, produtividade. A minha vida é desafio. Isso. Eu nasci com 7 meses e aí eu fui, né? Bem agitada na minha vida. Mas, então, retornando à clínica, eu fiz essas 3 formações para me sentir bem preparada e comecei a atender. Fiquei muito encantada, assim, com a área clínica. Realmente, eu adorava fazer esse trabalho. Sim, mas você foi na área clínica, você foi abrir um consultório? Abri um consultório. Aonde? Na Barra. Na Barra. Tinha o meu consultório próprio. Realmente, minha clínica encheu de pacientes. No começo é bem difícil, mas eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas elas não podem parar. Como que é essa transição de um mercado? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Eu sempre pergunto para as pessoas isso, quando alguém muda, assim, quer dizer, você saiu de um modelo de trabalho e foi para um outro. Como é que foi isso dentro de você? Dentro, que eu digo assim, não é mergulhar, mas como é que foi essa transição na sua cabeça? Assim, poxa, eu agora vou atender pessoa, vou escutar a pessoa falando de problema, eu antes vendia, eu fazia consultoria. Como é que foi essa transição assim para você? Até porque as pessoas, muita gente pensa em fazer isso. Sim. Márcio, eu acho que como eu sou uma pessoa muito destemida, né, eu não tenho medo das coisas. Para mim foi muito tranquila essa transição Tá bombando, Solange! Eu? Opa, aqui, ó, o pessoal lá do YouTube já avisou que tem 1.300 pessoas assistindo e mais de 600 likes. Isso com 15 minutos, hein, Peixe? Hein? Ó, visualização eu agradeço. Mas... Entendeu, André? André, dá um like. Entendeu? André, dá um like. Entendeu? Dá um like e pronto. Só dá um like. Só dá um like, pô. Para nós. Obrigado, gente. Um abraço, Eliel. Continua. Eu te interrompi. Não faz mal. Ficou zangada? Não, porque eu sou psicóloga, eu lembro que a gente precisa ter memória para isso, né? Eu não tenho memória, não, mas como não tem memória? Não, claro que tem. Só na clínica eu tinha. Lembra? Você também é, né, psicólogo, e você sabe que a gente lembra do nome de avó, de avô, de tio, mas saiu da clínica, eu não lembro nem do nome da minha mãe às vezes, né? Porque na menopausa a gente passa por isso. Mas a sua pergunta é muito interessante, Márcio, mas eu sou uma pessoa destemida. Eu adoro ser fênix, eu adoro desafio. Se não tiver desafio, não tem graça a minha vida. Claro que me deu um medo, porque eu não entendia muito a dinâmica eu acabei de me formar como psicólogo, e como é que eu vou atender? Eu não entendia essa base, né, da psicologia. Mas quando eu comecei a fazer gestalt terapia, eu comecei a entender como eu poderia ajudar uma pessoa, porque eu teria que estar muito bem, entender muito bem do que eu estava fazendo para poder atender uma pessoa e não ter problema, né, para o meu paciente. Então, eu me lembro que eu aluguei um consultório, não tinha ninguém no meu consultório, passava o dia inteiro lá, estudando, lendo, e aí até que apareceu um anjo, né? E daí começou todo mundo, uma indicação atrás de outra indicação. Você ficou quanto tempo fazendo consultório? Eu fiquei de 40 até 50. Parece que são quantos anos? 10 anos. 10 anos no consultório. Tá bem, eu sempre falo, tem convidado que a gente não precisa olhar para o roteiro. Eu sempre olho porque eu tenho algumas pessoas que... Eu falo, você não fez roteiro? Tá aqui, ó, o roteiro aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você recebeu o roteiro? Claro. Então, aqui, ó. Aqui, ó, tá? Acabei de falar, transição para psicologia clínica. Aí a gente vai chegar daqui a pouco no ponto, tá? Mas fala um pouquinho mais sobre essa transição. Você falou da dificuldade, mas o processo
Porque o dia a dia, porque problema, você tinha consultório, você ia voltar para casa, você tinha compromissos, você tinha, quer dizer, essa transformação de uma profissional que fazia uma atividade e foi para uma outra atividade, né? Mesmo que seja na área da psicologia, mas era uma, como você mesma falou, você ficou muito tempo ali esperando que eu digo, não é, você não ficou parada, não. porque você fez divulgação, você fazia seus cursos, as pessoas te conheciam, porque tem muito psicólogo assistindo e eles acham que formou, abriu consultório, tem fila. Não, hipótese alguma. É um caminho e também você sair da faculdade e entrar sem nenhuma especialização, não dá, né? Todos os psicólogos sabem que precisa fazer especialização. Eu tive que fazer muita terapia, muita psicanálise,